Amém. O Senhor é bom. Que o Espírito Santo mantenha aceso em nossos corações fogo e ilumine nossas mentes. Possamos mergulhar na palavra de Deus com o mesmo desejo e alegria que tem para a glória dele, tomado conta desse encontro essa noite. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia, por favor. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Palavra do Senhor para nossa edificação nessa noite. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nos achegamos mais uma vez nesse domingo diante da Tua Santa Palavra, com o desejo ardente de sermos instruídos por Ti mais uma vez. Senhor, instrução essa que sabemos que muito mais do que mexer com nossos intelectos, faz queimar nossos ossos, gera transformação, metanoia, mudança de mente. Que isso possa acontecer a despeito das falhas desse pregador, dos meus pecados,
das coisas, Pai, que te desagradam na minha vida. Te peço perdão e peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa nos nortear na exposição da Tua Sagrada Escritura essa noite, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu Evangelho do Reino seja pregado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, que coisa boa é poder ler a palavra de Deus. Eu sempre, quando inicio uma introdução, embora a minha rotação de fala seja um pouco acelerada, eu sei, dou graças a Deus que tenho aprendido a moderar um pouco o meu ritmo, tenho recebido alguns retornos positivos da congregação nesse sentido, agradeço, algumas pessoas já falaram, você está mais tranquilo falando, olha que coisa boa, espero que também a transpiração fique mais tranquila, sobretudo em um clima tão republicano como esse que estamos vivendo. Mas a despeito do meu ritmo acelerado, eu sempre gosto de degustar e fazer a leitura antes da devida exposição, interpretação e aplicação. Eu gosto de ler com bastante cuidado, bastante calma. Em especial um texto tão oportuno como o que lemos agora. Crer e agir. Cristianismo na prática em Tito é o tema dessa série, a qual estamos na penúltima parte, terceira mensagem dessa série. E estamos diante, provavelmente, do capítulo que em si é uma aplicação. Seus 10 primeiros versículos já são aquilo que chamamos de as coisas práticas da mensagem do Evangelho. São orientações de cunho ético, moral, que dão as pistas, as pegadas para o verdadeiro testemunho cristão em diferentes grupos. Na semana passada nós falamos aqui, à luz do texto, no capítulo 1, sobre o papel do autêntico pastor e mestre da palavra e de como identificar os falsos mestres e os falsos pastores, porventura podem andar ao derredor da igreja, atrapalhando a missão de Deus que deve ser cumprida pelos discípulos de Jesus. Hoje, entramos assim, de forma muito mais enfática e clara, nas boas obras, como a grande palavra-chave ou termo-chave de toda essa série de mensagens. Boas obras. Provavelmente, Tito, para surpresa de alguns, é muito mais provocativo no que diz respeito à prática cristã do que, por exemplo, a epístola geral de Tiago, que muitas vezes, no senso comum, é atribuída dessa maneira. Se você quer aprender sobre prática cristã, leia a carta de Tiago, o bravo irmão mais jovem de Jesus. Porém, quando fazemos uma investigação mais profunda do texto, nós chegamos à conclusão que nesses 3 breves capítulos, 46 versículos, nós lemos aqui o segundo terço da carta. Ela é muito bem dividida, o primeiro capítulo com 16 versículos, o segundo e o terceiro, ambos com 15 versículos. Lemos agora os 15 versículos desse capítulo 2, e temos aqui um curso compacto de prática cristã. E nesse capítulo, fazendo a devida ponte, a devida conexão contextual com toda a mensagem pregada por Paulo ao seu discípulo Tito, enviado à ilha de Creta para seguir o curso de capacitação de obreiros em toda aquela ilha, em todas as localidades onde comunidades de fé centradas em Jesus estavam sendo plantadas e estabelecidas, num contexto como nós já passamos aqui. Você pode conferir nos registros em vídeo, em áudio, na verdade, mas colocados na plataforma de vídeo na internet, você pode acompanhar o que nós já abordamos até aqui. Mas, num breve resumo,
o que já vimos até então é que o contexto de Creta era um contexto difícil de pregação do Evangelho. Era um contexto com as suas devidas complicações, provavelmente mais agudas, mais complexas do que em outras localidades onde o Evangelho foi alcançando a sua mensagem. E nesse capítulo 2, depois de Paulo ter deixado um projeto, uma planta baixa, um modelo muito claro do ministério pastoral, de forma resumida, assim como ele fez com o seu outro discípulo, Timóteo, em suas duas epístolas, e em especial no capítulo 3 da primeira epístola, temos ali também um guia, onde temos claramente as distinções, os distintivos, as qualificações do pastor, do presbítero, daquele que é responsável pelo ministério do ensino e proclamação do Evangelho na vida da igreja. Tivemos isso, portanto, no capítulo 1 de Tito, a identificação do verdadeiro pastor e do falso pastor. Quando uma pessoa vai a uma igreja, demonstra o interesse de chegar a uma igreja, essas figuras elas têm um papel preponderante, a figura do pastor, a figura do líder, daquele que tem o santo privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Provavelmente a mensagem de domingo passado foi uma das mais difíceis que eu já preguei na minha jornada, por ter a plena consciência de que eu tenho me sentado aqui nessa congregação há 5 anos aos pés do bispo Weber, para aprender com ele. E agora, dada a vontade de Deus, cabe a mim compartilhar desse púlpito, desse local de ensino e proclamação dominicalmente. Então é de muita responsabilidade tratar daqueles assuntos diante do meu pastor. Mas, porém, como eu sempre falo, a exposição bíblica não compete à vontade do pregador, ela compete à vontade de Deus, porque toda palavra é boa para instruir o povo, o rebanho, que é dele, o sumo pastor, Jesus. E tendo identificado as qualificações para um genuíno pastor, bem como a necessidade de termos os devidos recursos para identificar os falsos mestres e pastores, entramos agora na membresia da igreja. Mas antes de fazer isso, Paulo faz uma abordagem que toca a vida de Tito. E aí eu peço para você, mais uma vez, voltar seus olhos comigo para o capítulo 2 de Tito, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, Tito, verdadeiro filho, como vimos nas semanas anteriores, a forma como Paulo amorosamente se referia a esse pastor e discípulo. Tu, porém, Tito, verdadeiro filho, fala o que convém à sã doutrina. Na aplicação da mensagem da semana passada, nós vimos essa estrutura a partir da sã doutrina, onde família, como nós tanto abordamos aqui, como tanto é abordado aqui, a vida da igreja e, consequentemente, a relação com as esferas civis, a relação com o mundo, para ser mais direto, ela é profundamente afetada, essas 3 estruturas, pela forma como recebemos a sã doutrina. Como a sã doutrina é recebida no seio da igreja e como ela é aplicada no seio da igreja. Então, e pegando emprestado uma iluminação que o nosso querido jovem Nicolas teve na quarta-feira aqui, ao trazer uma mensagem em 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 6, versos 11 a 16, ele
também lidou com uma carta pastoral aqui na quarta-feira. Quem estava aqui certamente foi edificado, assim como eu fui, pela vida do irmão. E eu sempre gosto de fazer isso, de compartilhar, até para te encorajar a vir para cá na quarta-feira e ver aquilo que Deus tem feito através do seu Santo Espírito na vida dos homens de Deus, na tua igreja local. Gente que tem sido usada pelo Senhor. Quantos irmãos aqui têm sido usados, me edificado pessoalmente? Quando faço isso, evidentemente não é média alguma, é porque realmente me edificou, me acrescentou a ponto de eu pegar emprestado um pouco da benção, como a gente fala, para o sermão também aqui do pregador. E o Nicolas fez uma distinção interessante ao abordar como Paulo usa essa expressão tu, porém, em relação ao padrão, ao caminhar, ao testemunho, lá como foi com Timóteo, e da mesma forma como é aqui com Tito, fazendo uma separação, uma secção entre aquele mau testemunho que vimos no final do capítulo 1 da semana passada, dos falsos mestres, e do que deve ser o padrão de conduta do verdadeiro pastor. Não aqueles que Tito havia sido comissionado a treinar e ordenar naquela ilha, em Creta, bem como ele mesmo, como mordomo, como servo do reino de Deus, naquela localidade onde o Senhor achou graça e manifestou sua misericórdia sobre pecadores, assim como nós aqui. E a fala é muito objetiva, assim como todo o tom da carta. Fala o que convém à sã doutrina. Fala aquilo que convém a um ensino saudável que é fiel ao que você, Tito, recebeu. De mim, Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, como foi apresentado na introdução da carta, na apresentação do escritor inspirado pelo Espírito. Entendemos que a sã doutrina é esse conteúdo da boa nova, esse conteúdo transformador, sobrenatural da palavra de Deus, tornado literalmente em testemunho de vida. A sã doutrina, ou o ensino saudável, ele não povoa apenas o mundo das ideias, ele se manifesta no testemunho público que honra e glorifica ao Deus da palavra. E ao estabelecer, portanto, esse padrão a partir do pastor Tito, do presbítero Tito, Paulo trata de 4 grupos, inicialmente, na vida da igreja. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens e empregados, servos. E nós vamos falar disso aqui devidamente no contexto de Creta, mas compreendendo que essa é um dos capítulos bíblicos, no que diz respeito à prática cristã, mais diretos, mais objetivos, de fácil assimilação e, consequentemente, aplicação na vida. Vamos lá? Versículo 2. A gente vai começar com o primeiro grupo. Quanto aos homens idosos, e aí você pode traduzir, a NVI foi muito feliz ao traduzir aqui, quanto aos homens mais velhos, porque ao lermos homens idosos, podemos estabelecer uma distância, considerando que aquilo que é indicado por Paulo aqui, para que seja ensinado a esses homens, só vai ser para aqueles que já estão lá cruzando o cabo da boa esperança, o homem idoso. O idoso aqui é o mais velho, que não necessariamente precisa ser alguém com uma distância geracional tão grande dos demais. Vamos para o texto. Quanto aos homens idosos, interpretando, portanto, como homens mais velhos, que sejam, estabelecendo um padrão ético, que seja, portanto, homens mais velhos, temperantes, pacientes, equilibrados,
respeitáveis, sensatos. Essas três características que poderiam se fundir em uma: temperantes, respeitáveis, sensatos, elas são diametralmente conectadas com as características que nós vamos ver, as três características logo a seguir no mesmo versículo. Sadios na fé, no amor e na constância. A palavra raiz de sadio é a mesma vinculada à sã doutrina, ou seja, aquilo que dá saúde no teu ensino, na tua compreensão do Evangelho, é o que vai estabelecer a sua fé, o seu amor, e essa última palavra do versículo 2, muito preciosa para a jornada cristã: constância, a capacidade de permanecer constante. Como já apontei semana passada, Creta era uma localidade que sofria as intempéries, tanto de catástrofes climáticas quanto de crises econômicas, políticas e militares. Ser constante no contexto de Creta não era algo comum, era algo contracultural. E, na verdade, todos os apontamentos, eles vão muito ao contrário do que era o cidadão cretense comum. Ser temperante, ser respeitável, ser sensato, no que tange a ética, o testemunho público, e no que tange a fé, ter saúde dada diretamente do alto, para ter fé, amor e constância, coisas que você não tem a partir de si mesmo. O homem mais velho, ele pode ter a partir de si mesmo temperança, ser alguém paciente, ser alguém respeitável, ser alguém sensato. Quantos, independente de terem nascido de novo e de professarem Cristo como seu Senhor e Salvador, são homens assim? Eu conheço vários assim, onde a nossa compreensão classifica isso como graça comum, a graça de Deus manifestando-se sobre pessoas que necessariamente não confessam Cristo como seu Senhor e Salvador, e ali nós vemos essas características que revelam as digitais de Deus no ser humano, a despeito do Deus que ele professa, ou talvez de não professar Deus algum. Mas a receita para esse homem de Deus mais velho não se resume a ser apenas, como foi muito bem aplicado aqui essa manhã pelo bispo Weber, o cidadão de bem. Não. Existe um elemento que é dado pelo Espírito Santo que faz com que esse mesmo homem temperante, respeitável e sensato seja sadio na fé, no amor e na constância para prosseguir. Isso vem do Senhor. Portanto, esse versículo 2, ele dá a planta para como os homens mais velhos devem se posicionar na igreja de Creta. E aqui no versículo 3 nós temos o papel da mulher mais velha. E aqui então, mulher idosa, a gente entra nas questões etárias das irmãs. Eu entro com muito cuidado nesse terreno. É campo minado. Muito cuidado para pisar. Vamos lá. Quanto às irmãs não idosas, não mais velhas, mais experientes, semelhantemente, ou seja, o modelo estabelecido para os homens, ele permanece. Eu gosto sempre de pensar na ideia de que, sim, o homem é o cabeça. O homem tem um mandato cultural e espiritual, de acordo com o que cremos na história da redenção, desde a criação, de exercer essa liderança. Mas o homem é líder quando acerta e quando falha. Então, se há um modelo de sucesso para o homem, que Deus seja glorificado. Se há um modelo de fracasso, que o homem se arrependa. Porque tanto sua esposa
quanto seus filhos vão ter nele essa base e essa referência. Por isso o verso 3 diz: quanto as mulheres mais velhas, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam, expressão belíssima, mestras do bem. Mestras do bem. Verso 4: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. No verso 3, vale acender uma luz no contexto de Creta. As mulheres, como basicamente em todo o mundo helênico, em todo o mundo grego, elas tinham um papel muito diferenciado do papel da mulher no mundo judaico, no mundo de onde a palavra do evangelho surgiu. Basicamente, os primeiros missionários, eles eram judeus. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa dupla nacionalidade e essa dupla formação cultural. Então, havia um grande choque desses princípios divinos revelados ao povo da aliança primordial, que batiam de frente com um elemento cultural que predominava o mundo grego. Como falei semana passada, Creta era a capital de idolatria ao deus pagão Dionísio, deus do vinho e das festas. E pasmem, quem mais bebia, de acordo com historiadores, em Creta, nesse período do nascimento da igreja, eram as mulheres. Lamentavelmente, a maioria das mulheres naquela localidade tinham a má fama de serem ébrias, serem mulheres que viviam bêbadas. Por isso essa instrução: sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Em Éfeso tinha um problema similar, no entanto que Paulo, quando escreve a Timóteo, e aí sim, no capítulo 4 da sua primeira epístola, ele fala sobre aquelas mulheres que eram motivo de zombaria na cultura greco-romana, porque elas eram caluniadoras, falavam demais, não eram sérias. Por isso, esse corte, essa orientação muito detalhada sobre o proceder daquelas senhoras. E de acordo com os mesmos pesquisadores desse período, quanto mais velhas eram as mulheres, infelizmente pior era o comportamento delas. Por isso Paulo está apertando mesmo, ou subindo a barra do padrão em relação a essas mulheres que nasceram de novo naquela localidade de Creta. O texto continua: não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, ensinem o bem. Verso 4: a fim de instruírem, porque por serem mestras do bem, elas tornam-se professoras das jovens recém-casadas, em que amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. No dia 12 de junho eu tenho uma mensagem que vai ligar diretamente com essa passagem que nós lemos aqui, sobre como a palavra de Deus estabelece essa complementar e belíssima, justíssima e perfeita relação idealizada por Deus, que não pode ser sequestrada por nenhuma ideologia do século presente. A gente vai falar disso com mais detalhes no dia 12 de junho aqui à noite. Então a gente tem um modelo para as pessoas mais velhas e penso para os pais, homens e mulheres mais experientes na jornada, um modelo de procedimento.
Verso 6, os mais jovens não ficam de fora. Quanto aos moços, e aqui moços, a melhor tradução seriam jovens, e não referindo-se apenas a jovens homens, mas homens e mulheres, mais moços, mais jovens. De igual modo, ou seja, se existe um proceder e um padrão ético e de testemunho, de aplicação dessa vida da sã doutrina, de igual modo, exorta-os, motiva-os, encoraja-os, Tito, para que, não em algumas coisas, mas em todas as coisas, sejam, e aí mais uma vez o verbo ser, apontando para testemunho, apontando para ética, criteriosos. Que palavra cirúrgica a respeito do perfil do jovem e a atemporalidade do perfil do jovem. Porque a falta de critério talvez não seja uma confusão dos tempos, como alguns pensadores contemporâneos usam essa expressão. Confusão dos tempos causa a desordem das gerações mais jovens? Não, isso é herança adâmica. Basta olhar outros jovens fora da nova aliança e vivendo sob o efeito da queda ao longo de todo o Antigo Testamento. A falta de critério, a vida vivida a cada minuto como se não houvesse amanhã, inconsequente, não é um privilégio só nosso, só dos nossos tempos. Infelizmente, privilégio falando de maneira muito sarcástica talvez, mas não é uma mazela só dos nossos tempos, é uma mazela antiga. Por isso Paulo fala ao seu jovem pastor, como alguns pesquisadores afirmam, sempre tenho falado isso, nós vamos ter um dos amparos bíblicos para essa concordância da maioria dos acadêmicos em Novo Testamento sobre a faixa etária de Tito. Ele termina dizendo: sejam criteriosos, jovens, sejam criteriosos. Verso 7. E aqui vem a conexão com a faixa etária de Tito, com esse público-alvo específico. Na mesma seção do texto, verso 7, torna-te pessoalmente, seja você, Tito, pessoalmente, padrão de boas obras. Logo depois de falar do critério necessário para os jovens, ele já conecta diretamente no testemunho que é necessário que esse jovem homem de Deus, como a maioria dos comentaristas concordam, e eu tendo a concordar também, que Tito não era um homem tão experiente, provavelmente mais velho do que Timóteo, mas bem distante ainda de idade de Paulo, o seu mentor. Por isso, Paulo reafirma: torna-te pessoalmente, dá testemunho pessoal, seja você, não apenas no discurso, padrão de boas obras. E aonde se manifesta esse testemunho pessoal de padrão de boas obras? No ensino, mostra integridade, reverência. Verso 8, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário, e aqui algumas pessoas por vezes confundem a interpretação, o adversário é o diabo. Viu o adversário, viu o inimigo, é o diabo. Não, gente. Aqui são os falsos mestres lá do capítulo 1. O adversário na ágora do debate, no ambiente da apologética, da defesa da fé. Preste atenção. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E aqui mais uma vez fica a relação belíssima, filial de Paulo com Timóteo, por compreender que eles eram parte de um mesmo corpo. Se essa parte do corpo, Tito, falhasse, a outra parte do corpo, Paulo, também falharia. Percebam a conexão e a aliança desses irmãos. Mas aqui eu quero dar um destaque para a questão das boas obras. As boas obras são todo o cumprimento da vontade de Deus, tudo aquilo que Ele nos ordena em Sua palavra, sejam preceitos
que regulam a nossa conduta como indivíduos diante de Deus, em relação ao próximo e à sociedade em geral. E aqui eu quero fazer um brevíssimo panorama nos evangelhos, nas cartas paulinas e nas epístolas gerais, sobre essa questão das boas obras. Sobre, no Novo Testamento, desde Jesus, passando pelo apóstolo Paulo e por outros autores do Novo Testamento, como as boas obras, numa perspectiva da teologia bíblica, deve ser encarada. Nós não somos salvos pelas boas obras. Foi um dos assuntos que a gente passou hoje no nosso CETEB. Muito boa a aula de hoje, inclusive, muito provocativa. Aliás, para que essas obras sejam boas, elas precisam brotar de um coração regenerado. Precisa ser fruto de fé e conhecimento de Deus segundo a piedade, como lemos aqui no capítulo 1 de Tito. Contudo, também não fomos salvos para a inatividade. A graça de Deus não é um salvo-conduto para uma vida indolente. Ao contrário, gente, a graça de Deus deve ser o combustível para uma vida que manifeste em cada ato, em cada ação, em cada gesto, uma postura que glorifique a Deus, que aponte para Deus. A vida das boas obras, ela não tem o homem como fim em si mesmo. Não. Por mais que as boas obras, em uma primeira instância, tenham a ver com um testemunho pessoal, com toda essa questão ética e moral que precisa ser pontuada na vida cristã, elas não têm o homem como o fim em si mesmo. Tampouco quando as boas obras são a extensão do braço de misericórdia de Deus para com o próximo. Também o fim não é o próximo. O fim das boas obras é o próprio Deus Altíssimo. É o próprio Deus que, como sempre afirmamos e cantamos, é em todo tempo bom. É para Ele que as boas obras são manifestas. É por causa dele que as boas obras são testemunhadas. Jesus, em Mateus 3, verso 8, diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Na linguagem do nosso Senhor Jesus, boas obras ganha a figura de fruto. A analogia de Jesus para as boas obras é fruto. Ainda no mesmo evangelho, no Sermão do Monte, capítulo 7, versículos 19 e 20, toda árvore que não produz bom fruto, boas obras, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Paulo elabora mais isso teologicamente, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 22, ao falar da consequência de quem foi livre dos grilhões do pecado. O texto diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Conectando com o que trabalhamos na primeira mensagem. Toda essa questão da prática do cristianismo não termina no aqui e agora, mas diz respeito ao além, ao ainda não da vida eterna, que misericordiosamente quem foi salvo pela graça já desfruta hoje. Paulo ainda elabora mais, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10, ao falar diretamente de testemunho, ele diz: vocês foram salvos a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Ou seja, você não foi salvo para simplesmente levantar uma placa e dizer, sou salvo. Botar um adesivo no carro, usar uma camiseta. Sabe, essas coisas meramente externas. Há um princípio
ético extremamente necessário. O grande mártir contemporâneo Dietrich Bonhoeffer, pastor que a figura histórica digna de nota, eu encorajo a muitos de nós conhecermos, talvez muita gente não conhece. Me lembro agora de Bonhoeffer falando sobre ética, e no livro de Bonhoeffer, Ética, logo no início do capítulo ele diz que a ética cristã não tem como objetivo expor as virtudes do cristão. Antes, a ética cristã revela a beleza de Cristo. O modo de viver digno não termina em nós. Misericordiosamente colhemos até frutos desse modo digno de viver. Mas o objetivo final, pense nos mártires, irmãos. Pense nos mártires de hoje. Pense na igreja perseguida de hoje, que não desfruta de 1/10, talvez, das benesses do tempo presente que nós desfrutamos. Vivem de modo digno, mas não desfrutam diante dos olhos humanos, dos olhos da sociedade civil, nada. Ao contrário, talvez desfrutam de opróbrio, vergonha, dor, prisões, açoites e mortes. Mesmo assim, eles vivem de um modo digno, porque compreendem, por dom do Espírito, que vivem para a glória do Senhor. Ainda continuando, Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vida digna do Senhor frutifica em toda boa obra, se revela na boa obra. Por isso, Paulo fala, voltando lá para o verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, seja íntegro. Fale tudo o que precisa ser falado. O que é bom e agradável de falar é o que talvez, muitas vezes também não é. Reverente, mostra reverência, seriedade, pertinência no contexto onde você pisa, onde você anda. Linguagem sadia e irrepreensível. Vale lembrar que Creta era conhecida pelo jeito já altamente contaminado pela mais baixa cultura. Aquela localidade que antes era o zênite, o auge da civilização helênica, vivia a sua total decadência e derrocada. Por isso a ênfase, o recorte cirúrgico de Paulo para o pastor Tito. Para quê? Por que tudo isso? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade, não encontrando mau testemunho em você, Tito, de maneira nenhuma, que não tenha nada a dizer a nosso respeito, não tenha nada a dizer a respeito do teu ministério, que é ligado ao meu ministério, que na verdade o ministério de todos esses homens dizia respeito a alguém muito mais digno do que todos eles, que dizia respeito ao ministério de Jesus. O pastor centrado no Evangelho reconhece que a dignidade no final do dia, no fim da jornada, é a do Senhor dos Senhores, do pastor de pastores, Cristo Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Versículo 9, quanto aos servos, que sejam em tudo, mais uma vez, não em algumas coisas, quanto aos servos, que sejam, o verbo ser, apontando para a postura, testemunho, ética, em tudo, não em algumas coisas, obedientes ao seu Senhor. Poderíamos gastar aqui algum tempo para contextualizar o que é a relação servo e senhor no contexto helênico. É óbvio que sabemos que era uma relação escravocrata daquele período do século I depois de Cristo. Diferente do modelo escravocrata que tivemos há séculos mais recentes, inclusive no nosso país, último país a viver essa realidade oficializada de escravatura.
mas mesmo não tendo os requintes de crueldade testemunhados aqui no Novo Mundo, no Ocidente, também eram escravos, pessoas que pertenciam a outros, mas recebiam salário, tinham casa, não tinham a dignidade do Senhor, mas eram funcionários. Então, vale aqui esse ponto para frisar. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de enfeitarem, ornarem, harmonizarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, nós vimos até aqui esses 4 grupos e 4 passos, 4 princípios, 4 pontos de aplicação. Para os homens mais velhos, um testemunho respeitável, temperante, sadio na fé, no amor e na constância. A aplicação ela já vai vir agora. Os 4 pontos já estão aqui, diante de nós. O primeiro é esse: irmãos mais velhos. Irmãos que já têm a responsabilidade de ter... Eu vou te dizer o que é o irmão mais velho. Vamos lá, vamos trazer a aplicação. O irmão mais velho é quando você já é chamado de tio. Eu sou chamado de tio, já era, eu sou o irmão mais velho. Portanto, eu já sou um irmão idoso. Já sou o irmão mais velho. Os caras aí que podia estar na NBA, sendo cestinha da NBA, tio, não vou dar o nome não. Mas o voz sim já pode denunciar quem eu imitei aqui. Tio, pô. Cara, igual Stephen Curry, bicho, grande pra caramba. Tio. Então já sou um idoso, já sou um irmão mais velho. Mas, gente, é sério. A gente descontrai um pouco, mas nós que já temos alguma caminhada a mais, eu, por exemplo, que unicamente pela misericórdia de Deus já tenho uma jornada cronológica, que talvez conte a idade de alguns aqui, 20 anos, 21 anos de caminhada cristã, considerando que eu cheguei na caminhada cristã já ciente do bem e do mal, já adultinho, saindo da adolescência para a juventude. Então, considerando que eu já poderia ser pai de alguns aqui, então eu já sou esse irmão idoso. Quem quer ser irmão idoso comigo nesse sentido aqui? Você crê assim? Dá testemunho. Irmãs mais experientes. Pronto. Nem vou desenvolver muito isso. Volto a dizer, deixo aqui o gancho, o spoiler, para 12 de junho. Quero falar muito sobre isso. Sobre a beleza do Evangelho de Jesus e a revelação do caráter salvador de Jesus no relacionamento homem e mulher, no casamento. De como a mulher tem um papel que muitas vezes passa batido, e a palavra de Deus tem verdadeiros tesouros para a jornada das irmãs na Sagrada Escritura. Mas quanto às irmãs mais velhas, eu destacaria o princípio de ser mestra do bem. Temos aqui os princípios dos versos 3, no verso 3, do que não ser. Ser séria em seu proceder, não caluniadora, não escravizada a muito vinho. Princípios óbvios, mas destacando o privilégio de ser uma mestra do bem, de ensinar o que é bom para as próximas gerações. As irmãs mais velhas têm esse papel. E eu sempre gosto de testemunhar na hora da prática,
para os irmãos que congregam e para os irmãos que visitam, bem como testemunhar a respeito do nosso bispo, sobre ter um pastor bíblico aqui. Eu dou glória a Deus que a gente tem homens mais velhos e mulheres mais velhas bíblicos aqui também, que muito me ensinam, que muito a mim e a minha esposinha, nesses 5 anos aqui, completando agora em maio, chegamos em maio de 2017 aqui, 5 anos, um bacharelado aqui de aprender a ser crente, tá? Um dia a gente pode falar mais disso, mas um verdadeiro bacharelado de aprender a ser crente, o início de uma especialização, 5 anos, para algumas cadeiras, né, o bacharelado inteiro, para outras 4 mais 1 ano ali, especializando, para aprender a ser crente, não só com o bispo, mas com a esposa dele, com as outras irmãs mais velhas e com os irmãos mais velhos. Isso não é bravata de pregador, é testemunho para a glória de Deus, que é visível na vida dos irmãos. Quanto aos moços, aos jovens, sejam criteriosos, objetivo, do jeito que eu gosto e do jeito que eu tenho o privilégio de lidar com vocês no âmbito do GA e das gerações da igreja. Vocês sabem que eu não gosto de dar muita volta, ir direto ao assunto. Sejam criteriosos, olhem como vocês andam. E sigam o testemunho do jovem Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Muitos jovens aqui já têm sido vocacionados e chamados para isso, para o ensino. Mas o ensino, ele tem que vir carregado disso aqui que o verso 7 fala. Integridade, reverência, verso 8, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. O falso mestre seja envergonhado. Vocês sabem quem são os falsos mestres, né? Não preciso, né? Entra no Worship Fails, que vai estar cheio de falso mestre lá. Vocês ficam rindo, os jovens sabem do que eu estou falando. E como pegando emprestado o método puritano, estamos falando de aplicação etária. Os puritanos faziam assim, falavam de todas as faixas etárias na hora da aplicação. Então, algumas linguagens aqui, elas podem não ter muito sentido para os irmãos idosos e para as irmãs mais experientes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Até porque, para lidar com os jovens senhores e jovens senhoras, eu tenho que me torturar nas redes sociais para entender o tipo de coisa que vocês andam vendo por aí. O bispo também faz essas aventuras de vez em quando, coitado, né, bispo? Já foi embora, né, por causa disso, inclusive. A pessoa não pode ir à barba, pelo amor de Deus. Mas, tornem-se padrão de boas obras, sendo criteriosos. Olhem com cuidado a vida que vocês vivem para a glória de Deus. E por último, quanto aos servos, quanto a gente que trabalha, não vou entrar aqui, como eu falei, nos detalhes e nas minúcias do papel do servo, da relação servo e senhor no contexto greco-romano, mas quero falar da relação patrão-empregado, que é a grande realidade de muitos de nós. Alguns são empresários, são patrões, são chefes em seus departamentos, exercem cargos de liderança. Mas aqui a aplicação é direta para todos os que servem na relação de trabalho. Sejam em tudo obedientes. Sejam em tudo, não em algumas coisas, obedientes. Obedeçam. Dando motivo de satisfação, não seja respondão, não furte, é muito óbvio. Tem questões que são muito óbvias. Né? Verso 10, não furtem, ao contrário, deem prova de toda fidelidade. Ou seja, se você, muito fugindo de subtrair do seu chefe, faça com que a reserva dele multiplique com o teu trabalho, com o teu testemunho. A fim de que, com qual finalidade, aonde isso vai parar? Vai harmonizar, vai enfeitar, vai trazer beleza, vai revelar beleza em todas as coisas. A doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina vai vir para a prática, porque, vamos ser sinceros, não somos escravos, graças a Deus.
Mas muitas vezes as nossas relações de trabalho, ainda mais no nosso Brasilzão, são muito difíceis, eu sei que são. Porém, é nesse ambiente de dificuldade que nós devemos revelar a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Colocar na prática o que nós cremos. Crer e agir para a glória de Deus. Minha gente, por que tudo isso acontece? Para encerrar, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Depois de falar nesses 10 versículos sobre os princípios de ética, sobre comportamento, sobre testemunho, Paulo, como muito comum em sua escrita, deixa claro o fundamento de tudo isso. Porque se tudo isso, todo esse apreço, todo esse padrão de boas obras for meramente humano, é como edificar um castelo num monte de areia. Por isso, Paulo, a partir do verso 11, daí a expressão porquanto a graça de Deus se manifestou, se revelou salvadora a todo tipo de homem, a todas as classes, aos irmãos mais velhos, às irmãs mais velhas, aos jovens, aos empregados, aos patrões, a todos, a graça de Deus se revelou salvadora. Verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, abrindo mão das pulsões carnais, vivamos, tenhamos um testemunho no presente século, na presente era, nos dias de hoje, que seja sensato, justo e piedoso. Versículo 13, aguardando a bendita esperança, bendita esperança, como cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual, verso 14, a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, que faz o quê? Zela por boas obras, zeloso por boas obras. Verso 15, a última palavra de Paulo a Tito nesse capítulo. Diga estas coisas, diz estas coisas, exorta, encoraje e repreenda, corrige também com toda a autoridade. A autoridade é sim para fazer levantar a cabeça. Existe um espaço, a palavra ela foi sequestrada por um bando, me perdoe a expressão, irmãos, de picaretas. Mas existe uma abordagem de motivação no Evangelho, que o centro não é você nem eu. O que impulsiona essa motivação é o Santo Espírito de Deus. Mas essa motivação apenas, que coloca a cabeça do indivíduo para cima, mas que não denuncia o seu pecado, vem de falso mestre. Por isso, essas coisas precisam ser ditas com essa capacidade de animar e de corrigir, de motivar e de sim aniquilar as práticas que desagradam a Deus. E isso tem que ser feito, como diz o texto, com toda a autoridade, não com a autoridade parcial, porque, repete-se, não vem dos ministros em si, mas vem do alto, vem do Senhor Jesus. Ninguém te despreze. A mesma expressão que foi usada para Timóteo, uma das outras passagens que fazem com que os especialistas em Novo Testamento concordem que Tito era alguém que poderia ser desprezado devido à sua não tão longeva idade. João Crisóstomo, um dos meus expositores bíblicos favoritos, bispo de Constantinopla, pregando sobre graça, que é o grande ponto para que essas boas obras se revelem, disse o seguinte: seja grato por ser salvo, e salvo por dádiva de Deus, já que somos incapazes de nos salvar por obras.
Título do sermão de João Crisóstomo foi Salvos pela Graça, quando ele escreveu isso. Também não dê graças somente com as suas palavras, agora vem, mas por meio de suas obras e atitudes, porque uma genuína ação de graças, uma verdadeira demonstração de gratidão, não é essa coisa gratiluz superficial dos dias de hoje, né? Gratidão, a plaquinha assim, né? Tem lá em casa também, você pode ter, não tem problema, gratiluz não, mas o gratidão tudo bem, mas isso só como um bordão politicamente correto, não funciona de nada se for só de palavra. É necessário que seja demonstrado quando fazemos as coisas que glorificam a Deus. Boas obras e atitudes revelam uma genuína gratidão que é demonstrada quando fazemos coisas que glorificam a Deus. O versículo 14 termina com essa atribuição ao povo exclusivamente de Deus, zeloso, que zela, que guarda, que toma conta, que tem amor pelas boas obras. Nas epístolas gerais, em Hebreus 10, 24, o autor diz: consideremo-nos também uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Recebemos estímulo de manifestação de amor uns para com os outros aqui essa noite, na introdução do culto, aqui nos momentos de desdobramento litúrgico do culto. Agora recebemos essa exortação, esse ânimo para a prática das boas obras. Tiago, capítulo 2, verso 17, não teríamos como não mencionar ele nessa perspectiva de teologia bíblica das boas obras. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 1 Pedro 2,12, mantenha-se exemplar no procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, qual o resultado? O final do verso 12 diz: glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sim, as boas obras têm um papel evangelístico, inclusive para aqueles ímpios, para aqueles inimigos da fé, quando vem o testemunho de um povo zeloso por boas obras. Amém? A última aplicação da noite, 8 aplicações para nós essa noite, recorde. 4 de testemunhos específicos para a vida dos irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, jovens e empregados em geral. Mas tudo isso, meu irmão e minha irmã, só tem fundamento porque, primeiro ponto, a graça de Deus nos ensina como viver. Olha que coisa linda o versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como foi essa manifestação da salvação? Verso 12. Educando-nos, ou ensinando-nos, ou treinando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Primeiro ponto, repetindo, a graça de Deus nos ensina como viver. Não é a boa obra que nos ensina como viver. Existe um princípio ativo para a boa obra, que é a graça. Por quê? Porque ela se revelou salvadora. E a vida de quem é salvo frutifica em boa obra para a glória de Deus. Segundo ponto, a graça de Deus nos ensina para onde olhar. Qual é o nosso grande ponto de referência? Versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Volte os olhos para Jesus. É a graça de Deus que nos ensina isso. Terceiro ponto, a graça de Deus nos ensina quem é o Senhor e, consequentemente, quem somos nós. Versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, Ele, o Senhor Jesus, com a finalidade de nos remir de toda iniquidade, porque nós temos iniquidade, nós temos pecado, mas Ele, que é perfeito, vem para nos purificar para si mesmo,
para que sejamos não mais um povo de iniquidade, mas, como diz o versículo 14, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Terceiro ponto, mais uma vez, a graça de Deus nos ensina quem é o Senhor, e o senhorio de Cristo põe ordem na nossa vida, para a glória dele. Quarto e último ponto, a graça de Deus nos ensina, por fim, o que devemos aprender em toda essa jornada. Versículo 15, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Receba a palavra de Deus, meu irmão, quando ela te motivar, mas também receba a palavra de Deus quando ela te repreender, porque a palavra de Deus tem a autoridade dada pelo Espírito Santo aos servos, aos homens separados pelo Senhor, para servir a igreja, para servir a tua vida, com a grande finalidade de que o nosso Senhor seja glorificado. Você crê dessa forma? Então, por favor, fique de pé comigo e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Cristo Jesus, nós te agradecemos imensamente por esse domingo de celebração, pelo teu Espírito Santo proporcionar no nosso meio, nessa noite, um ambiente onde a alegria do Espírito Santo nos tomou. Pai, muito obrigado porque a alegria da salvação é manifesta aos teus, aqueles que o Senhor chamou do pecado, da imundície do século presente, para ter olhos fitos na bendita esperança da manifestação da glória do nosso Senhor Jesus. Que para a glória do seu nome, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, jovens, aqueles que servem, funcionários, empregados, patrões, empresários, enfim, Pai, que todos nós temos a compreensão de que a tua graça nos ensina a crer e agir para a glória do teu nome. Assim te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar celebrando o nosso Deus juntos aqui no anexo.